Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo super especial falando aí um pouquinho sobre a super novidade que nós tivemos aí no mundo farmacêutico. Na última sexta-feira, no dia 28 do 6, no dia 28 de junho de 2024, o Conselho Federal de Farmácia aprovou uma resolução onde permite que farmacêuticos possam prescrever anticoncepcionais. Muito bem, parabéns, parabéns. Só que essa resolução prevê quais as condições, em quais momentos, como deve ser registrado e como deve ser feita essa prescrição, beleza? Antes de mais nada, antes de você assistir esse vídeo, não esquece de descer o player aqui embaixo, clicar no botãozinho de gostei, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e obviamente ativa o sininho aí para receber outras notificações de novos vídeos aqui no canal. Hoje não é um vídeo de aulas, mas quem quiser, aqui na descrição desse vídeo também tem os links para os nossos materiais. Tanto material de ensino superior, que é o foco aqui maior do canal, como também material para ensino médio. Então, não esquece de conferir os links que eu deixei aqui na descrição. E obviamente, depois desse vídeo, deixa aqui seu comentário, né? Engaja um pouquinho aí para o YouTube poder recomendar meus vídeos para mais gente. E se você se sentir à vontade, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, fechou? Depois do meu jabá aqui, eu fiquei pensando, como é que eu vou colocar um vídeo, né? Como é que eu vou falar um pouquinho, sem ser no formato de aula, né? Sem ser assim, tipo, tem que dar outra aula, tal, sobre anticoncepcional e pá. Como é que eu vou falar com o meu público sobre isso? Então, eu tive a brilhante ideia, né? Não sei se é brilhante, mas eu tive a ideia de fazer aqui com vocês um jogo de 10 perguntas. Então, eu vou colocar aqui 10 perguntas que são feitas, né? Que todo mundo está fazendo sobre algumas dúvidas relacionadas a essa prescrição. Então, eu vou colocar aqui essas 10 dúvidas e vou responder essas perguntas com vocês. Fechou? Então, vamos nessa. Primeira coisa que você precisa saber é que realmente o Conselho Federal de Farmácia ele aprovou essa resolução, né? Com qual justificativa? Vou tirar aqui o texto elaborado justamente da comunicação do Conselho Federal de Farmácia. Então, a coordenadora de GT, a Valerie Reis, considera que a elaboração do protocolo, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, e a aprovação da resolução representam um ganho para toda a sociedade. Pensamos na redução das barreiras ao planejamento familiar e na promoção da saúde sexual e reprodutiva da população. O farmacêutico é um profissional central a fim de garantir esse direito reprodutivo e o protocolo apresenta os critérios, isso é muito importante, que ele deve seguir para, junto a cada paciente, direcionar a escolha do melhor método contraceptivo a ser utilizado, levando em conta a anamnese realizada e vários fatores previstos pelo estudo elaborado pelo CFF. GT é grupo de trabalho, tá, minha gente? A coordenadora do GT. Vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui com vocês essa nota do Conselho Federal de Farmácia, que aí fica mais fácil de você me acompanhar. Vamos nessa? Então, olha aqui, ela aqui, ó, tá? Então, aqui você vai ter essa nota do Conselho, certo? Então, ele vai dizer que aprovou nessa sexta-feira, dia 28 do 7, do 6, numa plenária. Foi elaborado pelo grupo de trabalho. E a resolução ela se aplica exclusivamente à prescrição de contraceptivos hormonais para prevenção da gravidez. Isso aqui é muito importante. Por que é muito importante? Porque os anticoncepcionais eles também podem ser utilizados para outras coisas que não prevenção da gravidez. Como, por exemplo, eles podem ser utilizados para alguma regulação hormonal, alguma característica hormonal, alguma coisa nesse sentido, beleza? Não sendo nesse sentido, o farmacêutico pode sim prescrever apenas no controle da gravidez, na prevenção da gravidez, beleza? Então ele coloca isso aqui. A resolução também se baseia em estudos e em experiências internacionais sobre a inclusão do farmacêutico na prescrição de medicamentos. Isso é verdade, é uma tendência internacional. Essa prescrição aqui no Brasil, a gente já tem um leque de medicamentos que nós podemos prescrever, desde medicamentos que são MIPs, né, isentos de prescrição, como também alguns fitoterápicos que nós podemos fazer a prescrição. Então, o farmacêutico ele vem ganhando essa notoriedade, vem crescendo, né, dentro do âmbito da prescrição, mas nós farmacêuticos não podemos deixar de salientar que prescrever um medicamento não é apenas escrever num papel, tá? A gente precisa seguir uma série de etapas que nós vamos discutir ao longo da nossa conversa aqui hoje, tá bom? Vai colocar aqui alguns pontos importantes que somente farmacêuticos regularmente inscritos no CRF, aqueles farmacêuticos que são formados, mas que não são inscritos, isso pode caracterizar exercício ilegal da profissão, pode não, é exercício ilegal da profissão, então tem que ter cuidado com isso. E a prescrição deve estar de acordo com o protocolo, então ela colocou pra gente aqui um protocolo, tá?
Se você clicar, você vai ter acesso a esse protocolo, está disponível na internet, gratuito. É um protocolo bem completo, você vai ver aqui, vou só mostrar para vocês o sumário, é de 68 páginas, vai falar sobre acolhimento, anamnese farmacêutica, avaliação de risco, o plano de cuidado, os tipos de contraceptivos orais, a segurança, uma coisa muito importante, os injetáveis também podem entrar dentro dessa prescrição, tá bom? Alterações, reações adversas relacionadas ao uso desses contraceptivos e a avaliação dos resultados. Ou seja, gente, é uma resolução, é um protocolo muito bem elaborado, muito bem estruturado, que faz com que você, né, farmacêutico ou farmacêutica, ou então outro colega da saúde que está assistindo esse vídeo por curiosidade, para entender como funciona, traz pra gente aí uma segurança muito grande na hora do farmacêutico prescrever esses medicamentos. Você pode ver que não é algo à revelia, né, na doida assim. Então vai seguir um protocolo, e os farmacêuticos devem seguir esse protocolo e devem ser cobrados, né? Então é bom a gente divulgar isso para a sociedade, para que a sociedade possa cobrar os farmacêuticos na hora de fazer a sua prescrição e anamnese correta, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aqui responder a essas perguntas. Então, a pergunta número 1 é a seguinte: quais são os tipos de contraceptivos hormonais que os farmacêuticos podem prescrever? Isso aí é a pergunta que começa assim na cara, né? Então, vamos lá. Os farmacêuticos eles podem prescrever os contraceptivos hormonais combinados. Eles podem prescrever aqueles contraceptivos apenas com progestígenos, com progestinas isoladas, e as apresentações injetáveis também estão inclusas. Então, professor, o que é Rafa, e o que é um contraceptivo combinado? Dois hormônios importantes que você vai ter que lembrar, né, na hora da prescrição do seu anticoncepcional. É bom que você lembre primeiramente da fisiologia do ciclo menstrual, né? Então é importante saber disso, saber como funciona, quais são os principais hormônios envolvidos. Inclusive aqui no canal já tem aula sobre isso. Mas dois hormônios são bem interessantes, né? São os mais importantes. Progesterona e o etinistradiol. Ah, professor, mas não tem um hormônio folículo estimulante lutein. Calma, dois hormônios aqui são mais importantes. O estradiol e a progesterona. Então, quando você usa os dois, ou seja, quando você usa estradiol e progesterona juntos, a gente diz que é um anticoncepcional combinado, que pode ser oral, que pode ser injetável. Quando você utiliza só a progesterona, aí você tem um anticoncepcional não combinado, progesterona isolada. Entendeu? Então, você pode prescrever tanto os anticoncepcionais combinados, como as progesteronas isoladas, tanto na sua forma oral, como na sua forma injetável. Importante lembrar para vocês sobre o regime. Existem vários tipos de regime e uma infinidade de anticoncepcionais com combinações diferentes. Por isso a importância da anamnese farmacêutica e de entender um pouco mais, bem mais a fundo, sobre a prescrição desses medicamentos, dadas as devidas condições. Inclusive, no próprio protocolo que o CFF distribuiu, ele também traz todos os regimes possíveis e as principais apresentações que podem ser prescritas por farmacêuticos. Fechou? Pergunta número 2. Pergunta número 2 diz o seguinte: quais são os principais passos no processo de prescrição farmacêutica de anticoncepcional? Então, o que é que eu devo fazer? Qual é o passo a passo? A primeira coisa é a realização do acolhimento do paciente. Então, você tem que acolher esse paciente, entender quais são as demandas que esse paciente tem, quais são as características desse paciente. Em seguida, você vai fazer uma anamnese farmacêutica. Essa anamnese farmacêutica, ela tem uma série de critérios, minha gente. Não é de todo jeito. Então, tem uma série de critérios, tem um passo que você deve seguir. Inclusive, o Conselho Federal de Farmácia disponibiliza fichas de anamnese que você pode utilizar de maneira gratuita. Você pode adaptá-las, inclusive, se baseando em outros estudos, em outros trabalhos, para fazer com que a sua anamnese ela seja mais correta e direcionada possível. Depois você vai escolher o regime de tratamento, fornecer esse contraceptivo e acompanhar esses resultados. Mas calma, professor, tem uma condição em que a mulher ela tem sangramento de escape sucessivo. Tem uma condição em que a mulher tem um ciclo menstrual muito desregulado, com uma série de fatores que muitas vezes não estão relacionados à prevenção da gravidez. Aí, neste caso, o farmacêutico deve fazer um documento de encaminhamento ao médico informando quais são as características e as sugestões que podem ser incorporadas naquele paciente. Porque você já fez uma anamnese anterior, já tem coletado informações e você pode disponibilizar essas informações para o colega médico que vai aí fazer o prosseguimento de tratamento.
Ok? Combinado assim? Terceira pergunta, pergunta 3. Como é realizada a anamnese farmacêutica para a prescrição de anticoncepcionais? Então, o protocolo também fala sobre isso. O primeiro passo é você coletar o histórico clínico desse paciente. Histórico farmacoterapêutico, ou seja, quais são os medicamentos que ele faz uso ou que esse paciente faz uso, né, que ela faz uso. O estilo de vida, quais são as preferências e necessidades específicas. Sempre bom lembrar uma dica do tio. Vai começar o tratamento anticoncepcional? Evita ao máximo começar com medicamentos injetáveis. Porque quando o medicamento ele é injetável, muitas vezes você tem uma dificuldade de controlar os eventos adversos, né? Os efeitos adversos que você vai ter. Então, é importante você lembrar que dentro dessas condições, a gente precisa ter uma noção de que quando o paciente vai fazer o uso a primeira vez para prevenir a gravidez, é interessante que a gente comece com os contraceptivos orais. Até para que a gente possa controlar ali as principais reações adversas, caso aquela paciente não se sinta tão bem com a primeira escolha que você fez, beleza? É bom avaliar possíveis contraindicações e a importância do histórico clínico do paciente, histórico de trombose, não só na paciente, mas também na família dessa paciente, doenças cardiovasculares e hipertensão. Então, tudo isso tem que ser feito no processo de anamnese farmacêutica e principalmente, gente, documentado. Fechou? Quarta pergunta. Quais são as principais contraindicações para o uso de contraceptivos hormonais combinados? As principais contraindicações eu vou ser bem curto. Histórico de trombose, doenças cardiovasculares, hipertensão descompensadas, enxaqueca, especialmente a com aura, tabagismo em mulheres acima de 35 anos. Então, é importante que você entenda que existem outros inúmeros fatores, mas esses são os fatores principais de contraindicações para os anticoncepcionais combinados, especialmente por conta do estrógeno. Então é importante que você revise fisiologia do sistema genital, né? Fisiologia do sistema reprodutor e entenda realmente o funcionamento para que a partir daí a gente consiga fazer as considerações farmacológicas, fechou? Quinto, como o farmacêutico deve proceder caso identifique uma contraindicação ao uso de anticoncepcionais hormonais? Como eu já falei anteriormente, deve haver aí a documentação de um encaminhamento para o médico e nesse encaminhamento o médico fará aí as avaliações que julgar pertinente, tá bom? Então é necessário que nesse primeiro momento você tenha ali uma avaliação médica muito bem refinada, muito bem feita, beleza? Porque essas contraindicações, elas vão ser evidenciadas já na sua anamnese farmacêutica. Então, você fez sua anamnese, acompanha o histórico clínico, encaminha para o médico, já com as sugestões, já com as características que você achar relevante naquela anamnese que você fez, beleza? Sexta pergunta. Quais são os regimes de tratamento disponíveis para os contraceptivos orais? Então, ó, existem 3 principais regimes. Ah, professor, tem mais? Tem, mas tem esses 3. Primeiro, com 7 dias de pausa, ou seja, normalmente vem 21 pílulas, 21 comprimidos, né? Vou chamar comprimidos, mas vocês sabem que são pílulas. Então vem lá, 21 pílulas, 21 comprimidos. Então a mulher vai ter um regime de 7 dias de pausa, em seguida retorno normalmente com as 21. Pode ser 4 dias de pausa? Pode. Vem ali normalmente 24 comprimidos, 24 pílulas, regime de 4 dias e continua. Ou pode ser de uso contínuo. Professor, posso emendar uma cartela na outra? Pode, no problem. A questão aí é que você tem que visualizar essa adaptação da mulher, como é que ela se adapta melhor, e isso deve ser considerado nas preferências e necessidades de cada paciente, combinado? Pergunta 7. Quais são as reações adversas mais comuns associadas ao uso de contraceptivos hormonais? Então vamos lá. As reações mais comuns incluem náuseas, dores de cabeça, mastalgia, né, que é dor na mama, sangramento de escape, e isso é muito importante, principalmente no processo de consulta farmacêutica. Conversar com o paciente, explicar para ela, bem maceradozinho, bem direitinho, o que pode ser as causas desse sangramento de escape, beleza? E alterações no peso corporal. Lembre-se o seguinte: ah, professor, anticoncepcional engorda? Não, mas ele já tem uma chance muito grande de reter água. E por conta disso, algumas pacientes acabam interrompendo o tratamento, beleza? Então é importante que você evidencie isso, ok? Reações mais graves podem ocorrer tromboembolismo, além de isso acontecer nos primeiros 6 meses de uso. Então tem que fazer um acompanhamento. Não é só fazer a prescrição, postar no Instagram lá, né? Assim, e foi não. Tem que fazer a prescrição, tem que acompanhar o paciente, tem que ter resultado, ok? Pergunta número 8.
Como o farmacêutico deve manejar as reações adversas ao uso de contraceptivos hormonais? O manejo inclui, primeiro, reduzir ou aumentar a dose de estrógeno, vai depender da resposta do paciente, trocar o tipo de progesterona ou até mesmo trocar o método contraceptivo. Algumas mulheres realmente acabam não se dando muito bem no que tange o uso de anticoncepcionais orais, então é importante saber disso, né? E caso você não consiga fazer ajustes na terapia para melhorar essas reações adversas no paciente, encaminhar a paciente para o médico o quanto antes. Fechou? Pergunta número 9. Quais são as orientações para a prescrição de contracepção de emergência? Isso aqui é muito importante. A gente também vai poder prescrever os medicamentos que são para emergência. Se eu não me engano, no Brasil, a gente tem o dia D, né, em 2 apresentações. A de 1,5 mg, que é etinilestradiol de 1,5 mg, uma única pílula, ou fracionado em 2 doses de 0,75. Primeira coisa é você saber quando você vai administrar essas condições, né? Primeiro, administrar o mais cedo possível após a relação sexual desprotegida, lembrando no limite até 72 horas. Após isso, não adianta utilizar. Então é importante lembrar, quanto mais próximo do momento do coito, né, onde houve a relação sexual, melhor vai ser a ação daquele anticoncepcional. Então pode ser feito em levonorgestrel de dose única, ou levonorgestrel dividido em 2 doses. Lembrando que ele toma uma hoje e a outra dose preferivelmente deve ser administrada em 12 horas, ok? E aí, por último, pergunta número 10. Como é o acompanhamento das pacientes em uso de contraceptivos hormonais pelo farmacêutico, né? Prescritos pelo farmacêutico. Primeiro, esse acompanhamento deve ser feito regularmente. Ele não pode ser feito apenas quando você tiver vontade, né? Tem que ser feito regularmente. E aí, uma indicação que eu dou aí no seu consultório, na sua farmácia. Faz uma agenda onde essa paciente ela seja notificada dias antes da sua consulta farmacêutica, para que ela possa retornar e assim a gente dá seguridade. Professor, e como é que eu devo fazer isso? Você pode fazer isso em intervalos de 15 ou 30 dias. Quando eu trabalhava na farmácia, eu fazia de 15 e 30 dias. Então, o paciente tinha 2 retornos comigo no consultório farmacêutico por mês. Então, eu fazia esse acompanhamento. À época, eu não poderia prescrever, porque não existia uma resolução que fizesse isso, mas agora, com a prescrição, eu posso fazer, além do acompanhamento, essa prescrição do uso, fazendo uma anamnese farmacêutica bem interessante, beleza? Você deve avaliar a regularidade do ciclo menstrual e explicar, primeiramente, que se a paciente nunca utilizou ou aqueles hormônios naquela dose são novos para ela, ela pode ter ali um desajuste temporário no seu período menstrual e a gente deve ajustar o tratamento conforme a característica do paciente e as suas necessidades. Lembrando que se nesse tratamento você conseguir evidenciar que existe ali algum tipo de problema que você não consegue resolver fazendo a prescrição regulamentar, aí você encaminha essa paciente para um colega médico para que a partir daí a gente possa fazer multidisciplinarmente o tratamento melhor dessa paciente. Show? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha esclarecido aí algumas dúvidas muito interessantes. Lembre que aqui no canal tem aula falando sobre isso, então procura aí para você dar aquela revisada, né, para não chegar aí nessa prescrição farmacêutica sem entender o que é que está acontecendo, né? Então é importante que você faça isso. Vou deixar aqui na tela 2 vídeos que eu quero que você acompanhe. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Muito obrigado a todo mundo que voltou aqui para o canal. Agora nessas minhas férias, estou tentando postar mais vídeo. Eu espero que todo mundo fique bem. Um grande abraço e até a próxima.